Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que temos é Deuteronômio 23. Que pontos podemos dar destaque para que você preste uma atenção especial na leitura de hoje? O primeiro deles é que quando os israelitas estivessem em batalha contra seus inimigos, o acampamento onde eles estavam deveria ser um local santo. E para isso, eles deveriam se manter puros, sem qualquer impureza daquelas cerimoniais que permitissem com que eles não pudessem estar ali limpos no acampamento. Então, se acontecesse alguma dessas impurezas, eles deveriam aguardar fora do acampamento até o sol se pôr, então se lavar e retornar ao acampamento então. Isso porque Deus estaria no meio deles. Deus havia prometido levá-los às vitórias nas batalhas. Deus muitas vezes é chamado de o Senhor dos Exércitos. E isso não é sem motivo, é porque Deus realmente estava dando a vitória ao povo de Israel. Deus ia adiante deles batalhando as batalhas. E por conta disso, eles deveriam se abster dessas contaminações. E uma delas, que está descrito nesse capítulo, é que quando eles fizessem as suas necessidades, eles deveriam cavar um buraco e colocar ali suas fezes para que depois tampados não ficassem ali a questão da putrefação, o mau cheiro e coisas do tipo. Para que mesmo no acampamento ali, eles em batalha, eles não tivessem ali esse tipo de contaminação. Para isso, inclusive, eles deveriam portar uma pazinha para poder cavar melhor o terreno. No segundo ponto de destaque, vemos que embora Deus não tenha proibido a escravidão, Deus via com bons olhos a questão dos escravos também. E aí no verso 15 e 16, é dito que aquele escravo fugitivo que adentrasse a propriedade de alguma outra pessoa, essa pessoa não deveria entregar esse escravo ao seu dono. Isso era uma espécie de proteção ao escravo para que ele fosse livre para servir a quem ele quiser. Embora ele não deixasse de ser escravo na sua posição ali social, mas ele, se não estivesse gostando ali do lugar onde ele estava servindo, do seu atual dono, por algum motivo, talvez o dono estivesse abusando demais dele, ele fugiria e não seria entregue, capturado novamente e entregue ao seu dono. De certa forma, ele continuaria servindo outras pessoas em outros lugares, mas ele tinha esse direito resguardado pela lei de Deus. O escravo não deveria ser oprimido. E aí, em outras passagens, é dito que os israelitas era para se lembrar que eles haviam sido escravos no Egito. Então, eles também já tinham passado por essa mesma situação. Então, por isso, deveriam se compadecer e não oprimir os seus próprios escravos. No terceiro e último ponto de hoje, nós vemos que, novamente, é orientado para que aquele que fez um voto ao Senhor não tardasse em cumprir o que prometera. E aí é interessante destacar que no versículo 22, nessa passagem, é acrescentado um detalhe muito interessante. É dito que Deus não pedia votos de ninguém. Então, por isso, aquele que votara havia feito isso de livre e espontânea vontade. Então, por conta disso, ele se obrigava a cumprir o que ele havia prometido. Ninguém o obrigara a fazer esse voto. Então, se ele resolveu fazer, que ele assumisse e cumprisse esse voto. E aí é dito que aquele que não cumprisse o voto estava incorrendo em pecado. E já aquele que não votara não tinha pecado algum, porque Deus não pedia votos às pessoas.
E gostou? Se gostou, compartilhe para que outras pessoas estudem mais a palavra de Deus. Esse capítulo tem muitas outras coisas interessantes. Leia e aproveite a palavra de Deus falando ao seu coração.